Boa tarde, irmãos aqui de Caldas, os irmãos aí que têm nos acompanhado nesses vídeos. Antes de nós começarmos, eu quero aqui fazer uma homenagem às mães e desejar aqui a todas as mães um dia abençoado, um dia cheio de satisfação em Deus e que Deus abençoe a todos vocês. É claro que a Bíblia não fala de um dia das mães. A Bíblia entende, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que o dia das mães são todos os dias. E todos os dias nós devemos honrá-las, amá-las, protegê-las, né? Sermos obedientes às mães. Então a Bíblia manda fazer isso todo dia, não é só um dia. Mas, como se condicionou um dia para ter uma lembrança um pouco mais profunda disso, então nós desejamos aqui a todas as mães um dia muito abençoado diante do Senhor. Nós vamos então voltar às nossas meditações lá em Isaías, capítulo 43, o texto que nós paramos da última vez. Quero só lembrar aos irmãos que eu dei uma paradinha porque o meu celular teve um probleminha. Agora, graças a Deus, já está resolvido. Então nós vamos continuar aqui então as nossas filmagens, né, os nossos vídeos, e procurando apresentar para os irmãos então quem é o nosso Deus, o que Deus espera de nós, como nós devemos crer nele e como é que nós devemos nos posicionar nesses dias de pandemia, né, esse momento que assusta todo mundo e de alguma forma tem assustado todos os lares. Mas nós, como crentes, temos que nos posicionar de maneira bíblica, nos mantermos firmes diante desses momentos de crise, acreditando que Deus tem tudo no controle e, de acordo com a vontade dele, ele vai cumprir aquilo que ele mesmo planejou na eternidade. Então, o propósito nosso, relembrando os irmãos, fortalecer os irmãos em Deus, fazer com que os irmãos se apeguem às Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática, e confiar nela, ou nelas, né, como a palavra de Deus. A Bíblia fala e a Bíblia também fala. Então, nosso propósito aqui é trazer essas reflexões nesses dias de pandemia. Então, lá em Isaías 43, como nós começamos então na semana passada, Isaías 43, nós falamos então aí do verso 1 até o verso de número 2, que diz assim. Então hoje nós vamos acrescentar aqui o versículo 3. Então diz assim no verso de 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Que Deus nos abençoe por meio da leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento, que vamos fazer uma breve reflexão na tua palavra, Senhor Deus, e ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendê-la e gravá-la em nosso coração, e a viver à luz daquilo que o Senhor tem nos revelado por meio das Escrituras. Abençoe-nos, ó Deus, e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é importante nós, então, relembrarmos que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. É claro que Deus, ao longo da história escriturística, Deus usou diversos gêneros bíblicos para falar conosco. Deus usou as narrativas, Deus usou salmos, Deus usou parábolas,
Provérbios, Deus usou a lei, Deus usou os evangelhos, as cartas, Deus também usou a linguagem apocalíptica, como também Deus tem usado a linguagem profética. E naturalmente o livro de Isaías é um livro profético. Só relembrando os irmãos que Isaías foi um profeta do reino do sul, Judá e Jerusalém, e a profecia de Isaías ela tem alguns pontos importantes que nós temos que considerar. Isaías fala de juízo, mas também Isaías fala de consolação e de conforto. E o livro de Isaías talvez é o livro que mais faz menção do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E então, nesse sentido, quando ele vai falar de Cristo, ou ele está falando do Messias, do servo do Senhor, ele vai trazer então conforto para o povo que estava indo para o cativeiro. Eu também quero lembrar aos irmãos que não é diferente como os dias de hoje. Naquele período também o povo de Deus tinha uma inclinação muito grande para confiar em homens ao invés de confiar em Deus. E tudo indica que a nação de Israel no período de Isaías era uma nação que, diante das dúvidas, das incertezas, dos movimentos mundiais com relação a nações que iam se tornando poderosas, esse povo começava a ficar com medo, e aí o que eles faziam? Em vez de ir a Deus, eles iam buscar socorro nos homens. E naturalmente Isaías, nas suas profecias, ele vem tratar também sobre esse assunto. Nós não somos muito diferentes deles. Naturalmente, nós encontramos hoje, muitas vezes, essa disposição nossa de confiar mais na força humana, como por exemplo, em governos políticos, na vida financeira, na ciência, e muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Não é à toa que muitos crentes, ao invés de buscar um compromisso maior com as Escrituras, meditar mais as Escrituras, muitas vezes vão atrás de especialistas para curar o coração deles. E quando eu falo especialistas aqui, são aqueles especialistas que foram preparados aí pelas universidades do nosso país, que são doutrinadas em pensamentos humanos de filósofos, e aí se tornam então psicólogos, e eles vão para suas clínicas, e ali então tenta moldar ou modelar a mente humana de acordo com o pensamento humano. E é claro que não estou dizendo aqui que um psicólogo não tem a sua importância, mas eu quero dizer que o psicólogo ele não tem a cura que nós precisamos, principalmente para o nosso relacionamento com Deus e quando envolve questões emocionais. Então essas coisas têm que ser tratadas de acordo com as Escrituras, e não de acordo com o pensamento humano. O pensamento humano é falho, ele tem as suas limitações, e eles não podem trazer para nós aquela felicidade, aquele conforto que nós precisamos. Eu quero deixar bem claro aos irmãos e aos ouvintes que a psicologia ela tem um papel importante para diagnosticar um problema muitas vezes. Mas quando ela vai dar a resposta ou vai dar a solução para o problema, aí que está a questão. Ela pode usar pensamento humano para tratar um problema que não é humano. É de ordem divina. É Deus quem pode resolver. Lembrando os irmãos que lá em Eclesiastes é dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E é por isso que as questões temporárias, elas não nos satisfazem, porque o único que pode completar o coração de uma pessoa, de um ser humano, é Deus. Além de Deus, ninguém pode fazer isso. Então, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, como o próprio Isaías diz. Deus é único e ele é o único que pode calar o nosso coração. Dito essas coisas, eu gostaria então de chamar a atenção dos irmãos novamente para o texto, e dentro desse trabalho de fortalecer o nosso coração em Deus, nós precisamos olhar para o texto e ouvir Deus falando conosco. Lembre de uma coisa, irmãos, eu estou repetindo muito isso, porque nós vivemos numa época em que as pessoas estão vivendo muito pelos sentimentos, pelas emoções. E aí acha que Deus tem que falar em voz audível no ouvido deles, sendo que Deus já deu a sua revelação.
Deus já tem um registro daquilo que Deus quer que nós conheçamos a respeito dele. O que nós temos que fazer é estudar aquilo que Deus deixou para nós estudarmos a respeito dele, o que ele quer de nós. Então, Deus não vai dar mais sonhos, né? Deus não vai dar mais revelações, como ele fazia no Antigo e no Novo Testamento, e Deus não vai falar com você mais de uma voz de maneira audível. Eu não estou aqui limitando Deus, mas fica muito claro para nós que a Bíblia ela foi dada para nós, para que nós estudássemos essa verdade a respeito de Deus e colocasse então em nosso coração. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo Deus falar comigo. É verdade que cada texto foi dado num contexto diferente do nosso, em época diferente, mas quando nós estudamos isso de maneira piedosa, de maneira reverente, nós também entendemos Deus falando conosco nesses momentos. Então, como é que nós percebemos Deus falar conosco aqui em Isaías 43? Vamos para o texto então para nós olharmos aí. No versículo 3, então, nós falamos então do versículo 1 e 2. Uma coisa que eu quero destacar no versículo 1, está bem no comecinho aí, que diz assim, ó, mas agora assim diz o Senhor. Essa expressão assim diz o Senhor sempre era a forma que os profetas abordavam o povo de Israel quando iam falar com eles. Quando Deus mandava os mensageiros, os profetas, falar com o povo, então eles vinham usando as seguintes expressões. Assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Essa expressão era para dizer que a autoridade daquilo que eles estavam falando não era deles, era de Deus. E a mensagem da qual eles estavam então trazendo para o povo era uma mensagem de Deus. Essa mensagem falada, inspirada, ela foi registrada. Então, quando nós olhamos para essas expressões, assim diz o Senhor, quem está falando conosco nas Escrituras é o próprio Deus. E é importante que nós vejamos assim. Então, o que Deus está falando para nós nas Escrituras? Então, por meio do povo de Israel, veja no verso 3 aí que ele diz o seguinte, porque eu sou o Senhor teu Deus. São dois nomes importantes, eu tenho falado para os irmãos que é importante nós estudarmos o nome de Deus. Então, essa palavra aí, Yahvé, ou Senhor, todo em maiúsculo que está aí na sua Bíblia, é importante porque revela algo de Deus. E nesse sentido aqui, é um dos nomes mais importantes de Deus nas Escrituras. Não que os outros também não sejam importantes. Mas esse aqui revela o Deus Redentor, isso aqui revela um Deus da aliança, que fez uma aliança com o seu povo, e uma aliança feita no próprio nome dele, onde ele se comprometeu de abençoar esse povo, e Deus fez isso jurando pelo nome dele. Implica num Deus Redentor, num Deus que é presente entre nós, um Deus que caminha conosco, e a palavra Deus aí significa Elohim, e ela aparece lá em Gênesis capítulo 1, onde revela o poder de Deus na criação de todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas, pelo seu poder, pela sua palavra, trouxe tudo à existência. Então veja a expressão que o texto usa aí, ó, no verso 3 do capítulo 43 de Isaías. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, o Deus da criação, o Deus da aliança, o Deus redentor, o Deus que é presente, o Deus que prometeu para o seu povo que vai conduzi-los, é o Deus então que está se dirigindo ao povo de Israel. Mas se nós também fazemos parte desse povo que Deus está formando ao longo da história, então Ele também é o nosso Senhor, Ele também é o nosso Deus. É o nosso Criador. Então é esse Deus que fala conosco. Ele diz aí, o Santo de Israel. Nós vamos ouvir muito isso aqui em Isaías, o Santo de Israel. E é importante dizer isso porque quando Isaías foi vocacionado, foi chamado para o ministério profético, lembra os irmãos lá no capítulo 6 que ele tem uma grande visão de Deus. Então ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e fala que os anjos, os querubins estavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, e eles clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então quando Isaías contempla a pureza de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, pecadores, viram o Senhor. Viram o Senhor. Então esse impacto da santidade de Deus no coração de Isaías foi tão grande que durante todo o ministério profético de Isaías relembra do Santo de Israel, da santidade de Deus.
e para mostrar que Deus não é um ser igual a nós. A santidade de Deus diferencia Deus da criação. Então, mesmo que nós sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós podemos também expressar atributos de Deus em nós, como amor, misericórdia, graça, bondade, ira, né? E também ter uma vida santa, mas nós jamais seremos como Deus. Deus é um ser que ele está separado da criação, embora ele esteja envolvido com a sua criação. Mas ele não é igual. A santidade dele é elevada. E a santidade dele, então, vai distinguir o próprio Deus da criação dele. Deus não é igual à sua criação. Então, essa mensagem da santidade de Deus, esse impacto que criou no coração de Isaías, tem acompanhado o seu ministério até o final sobre o Santo de Israel. E ele diz mais ainda, o teu Salvador. Então, veja que agora aqui, ele diz que Deus, então, o Senhor é o nosso Senhor, o Deus da aliança, o Deus que está presente, o Deus que redime e resgata o seu povo, o Deus soberano e Senhor sobre todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. Ele é santo, ele se distingue da sua criação, não é igual, e ele diz ainda o seu Salvador, ou o teu Salvador. Teu Salvador, porque quem resgata o seu povo é o próprio Deus. Quem salva o seu povo é o próprio Deus. Essa salvação ela pode ser entendida como a salvação que Deus age para nos libertar do pecado, das maldições, das garras de Satanás. Essa salvação, mas também temos que entender que a salvação que Deus proporciona ao seu povo é também de forma diversas. Ou seja, Deus atua em nos socorrer em todos os períodos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. E Deus provê salvação, solução para os nossos problemas em todos os momentos. Então, quando fala que Deus é Salvador, não é só que Deus nos salvou do pecado para a salvação eterna. Mas Deus é aquele que atua na nossa vida e em todos os momentos Deus está agindo para nos socorrer em toda e qualquer situação. Então vamos dizer assim que Deus é aquele que soluciona os nossos problemas maiores e os menores. É Ele que nos dá, Ele que traz socorro para nós em toda e qualquer situação. Então quando fala que Deus é o nosso Salvador, e é claro que Isaías aqui está tratando de Deus resgatando o seu povo, tirando o seu povo do cativeiro ou do exílio, e conduzindo esse povo novamente para a terra prometida, nós temos que entender que não só Deus é o Salvador da alma, mas Deus também é o Salvador de toda a nossa vida. Em toda e qualquer situação, Ele é o nosso Salvador. É Ele que traz as soluções para os nossos problemas diversos. É Deus quem dá. E é por isso, irmãos, que nós temos então que nos apegar às Escrituras, porque nós temos nas Escrituras todas as respostas que nós precisamos para viver diante de Deus. Eu vou ter resposta para o meu casamento, quando ele não está dando certo, eu preciso ir nas Escrituras e ver o que Deus quer que eu mude como homem e a mulher como mulher. Eu vou ter respostas para educar os meus filhos de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou ter respostas para tratar as pessoas, o próximo, como Deus quer. Eu vou ter respostas para... Desculpe. Eu vou ter respostas para fazer o meu trabalho conforme Deus quer que eu faça. Então, para tudo aquilo que eu preciso para viver diante de Deus, eu tenho resposta nas Escrituras. Então, quando Deus fala nas Escrituras comigo, Ele está sendo o meu Salvador e me ensinando a viver da maneira que Ele quer que eu viva. Além de ser o meu Salvador que me resgatou de todo o pecado, de toda a condenação, da morte e das garras de Satanás. Então ele está dizendo para Israel que ele é o Salvador de Israel, mas ele também é o seu Salvador. Ele te salvou dos pecados e Deus tem resposta para você em toda e qualquer situação da sua vida. Mas aonde é que eu encontro elas? Eu encontro nas Escrituras. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra autorizada de Deus. A Bíblia diz, Deus diz. E quando você ler a Bíblia, você precisa ter essa percepção, essa sensibilidade de que você está aqui sentado ou
né, de pé ou em algum lugar nas Escrituras, que Deus está ali com você, falando com você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então hoje o que Deus tem falado para você? Que Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o Santo de Israel. Nesse sentido, está aqui demonstrando a santidade de Deus, que Deus não é igual a nós, Ele é superior a nós, Ele é diferente da sua criação, mas que Ele também é o nosso Salvador. Então você tem um Salvador. E esse Salvador não é qualquer um, é o Criador dos céus e da terra. É aquele que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Trouxe tudo à existência, organizou todas as coisas, colocou o homem aqui nesse planeta que ele criou e providenciou todos os meios que nós precisamos, vamos precisar, na eternidade, determinando cada coisa de acordo com a vontade dele. É esse que é o nosso Deus. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que descansar. Então essa declaração que é feita aqui a Israel, você pode pegar para você como um crente verdadeiro. Nós vamos encerrar aqui esse áudio, ou esse vídeo, né? E vamos voltar para o outro para nós continuarmos essas meditações a respeito de Deus. Deus abençoe os irmãos nesse primeiro momento. Nós vamos voltar para falar um pouco mais da grandeza, né, e do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos.